capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3, que é o versículo base, a temática dessa noite. No entanto, nós vamos percorrer por outros textos bíblicos. Então hoje vamos fazer como alguns guerreiros medievais que manejavam bem da sua espada, e vamos ir e voltar em alguns textos para entendermos bem a mensagem dessa noite. Mas o texto base é esse, de 1 João, capítulo de número 1, que diz o seguinte, no versículo 3: a palavra de Deus afirma: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, ser conosco. Tu é que tens o poder. O pregador, Senhor, traz aquilo que foi estudado, que irá ser transmitido de forma teórica, mas até mesmo a teoria será colocada na mente, no coração de todos que estão aqui essa noite pelo Teu Espírito. E o Teu Espírito, Senhor, fará lembrar dessa palavra a cada pisada nessa vida. Então, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, no poder do Teu Espírito, que Tu haja, Senhor, nesse momento da mensagem que será pregada. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Meus irmãos, em se falando de comunhão, como lido no texto que nós acabamos de ver, contemplar e ler e ouvir, nós enfrentamos a igreja moderna, a igreja do nosso tempo, enfrenta um problema gravíssimo, em que aumenta até mesmo entre as igrejas que pregam contra essa prática, que seria o desigrejismo. Isso é um problema de agora? Certamente não. Esses problemas aconteciam também no período interbíblico, e aconteciam por coisas mais graves, e não por muitas vezes um achismo nosso, um desentendimento, ou chorumelas mesmo, muitas vezes que acontece de nossa parte. Nosso ser pecaminoso acaba utilizando-se de questões que acontecem na igreja, o local, que é constituído por seres humanos, e que nós sabemos que temos aqui pessoas que pecam, que são pecadores, tem a corrupção restante, apesar de serem regenerados, e no caso tem que acontecer aquele sobrepujar da santidade acontecida por meio do ouvir a palavra de Deus, por meio de compreender a palavra de Deus, que vem através do Espírito. Então essas coisas não devem acontecer, mas acontecem, e nós parecemos que nós não compreendemos isso até hoje, apesar de muitos anos de conversão. Por que eu estou dizendo que sempre aconteceu esse tipo de coisa? Antes de entrar no mérito de alguns pontos que nós vamos ver hoje, que são 6 pontos, no texto lá de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25, a palavra de Deus vai declarar o seguinte, ela declara, olha: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje pela manhã, na pregação, nós falamos da volta de Cristo, que ela está muito próxima, mas ainda alguns sinais dos tempos estão acontecendo, e por estar próximo esse dia, algumas coisas acontecem com frequência. E por que Cristo voltará, era um dos pontos. Lá nós tínhamos, por exemplo, o descomprometimento, que aumentaria, e que seria agudo. E esse descomprometimento, ele começa na não comunhão, no não ajuntamento, no não prazer de estar com o corpo do cabeça, que é Cristo.
Começa logo até naquela pregação sobre a vida de Pedro, falei na questão de que Pedro ele ficou contemplando Jesus de longe, não mais de perto. E esse contemplar de longe a Cristo fez com que ele se aproximasse do Egito. E ali ele já estava sentado na roda dos escarnecedores e comungando da mesma prática do escarnecer Cristo, de rejeitar Cristo. Então esse distanciamento do corpo, esse distanciamento do corpo é o mesmo que distanciar do cabeça do corpo, que é a igreja. Mas aí, Vicente, o ajuntamento é tão importante assim? Para começar, é algo até profético. No Salmo 28, versículo de número 9, nós vamos ver o seguinte. A palavra de Deus vai dizer no versículo 9: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Se nós temos a linguagem do apacenta-o, isso significa dizer que existe um ajuntamento do povo que se chama pelo nome de Deus. Então é natural que o povo de Deus estejam juntos, comunguem da mesma opinião, estejam também fisicamente no mesmo local. Não que o corpo misto de Cristo, dos eleitos, estejam todos no mesmo momento, mas nós temos as igrejas locais que são constituídas, muitas vezes, não 100% de eleitos, mas nós temos ali eleitos com prazer de se unir, para adorar a Deus. No Lucas 15, versículo de número 4, nós vamos ver a narrativa das 100 ovelhas que existiam. Uma se desgarrou, o pastor dessas ovelhas deixou as 99 juntas, reunidas, e foi buscar aquela ovelha. No texto, numa cena imaginária nossa, que nós vamos ver no texto, nós vamos contemplar que as ovelhas ficaram unidas, juntas, não se espalharam, não ficaram dispersas, mas elas ficaram unidas. Outra coisa também é que Colossenses, capítulo 1, versículo de número 18, nós vamos ver a declaração de Paulo, dizendo o cabeça do seu corpo, que é a igreja. E igreja, no grego, é eclesia, que significa ajuntamento, e não separamento, e não dispersão, e não esse jargão pecaminoso que tem surgido nos últimos anos, dizer, eu sou a igreja. Onde está 2 ou mais, ali está o Senhor. Nem leram o texto direito. Aqueles 2 ou mais aí está falando de juízo, julgamento, e não de ajuntamento para adoração. Se fosse assim, o povo de Deus sempre esteve errado. Quando iam unidos, cantando os cânticos de romagem, e se uniam em um local, sempre o Senhor o quis assim. Lá em Mateus 23, 37, olha aí comigo o que a palavra de Deus afirma. Aí também, olha o que diz Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matais profetas e apedrejais os que já foram enviados. Aí, olha a declaração aqui, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Quantas vezes Deus sempre teve a intenção de fazer esse ajuntamento, separar um povo para Ele. Ele colocou leis, Ele colocou preceitos, costumes para o seu povo viver de forma unida e não separada. Também nós vamos ver no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16,
e eu não sei porque eu não tive no último domingo aqui à noite, se o pastor já pregou nesse texto, que eu estou doido para ver a pregação dele nesse texto. Mas lá no texto, no capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer que o povo é templo sagrado de Deus. E esse templo, o que é que habita? O Espírito Santo. Nós, ajuntamento santo de Deus, que se chamamos pelo nome do Senhor, somos habitação do Espírito. Às vezes, esse entendimento individualista, o Espírito Santo habita em mim, essa exclusividade, né, essa jactância, parece haver um esquecimento que o Espírito Santo de Deus habita no ajuntamento, habita no povo, nessa coletividade. Inclusive em estudos teológicos históricos, se vê essa questão da pericorese, a penetração do Espírito no Pai, no Filho, na igreja. Isso acontece. E quando se está separado do corpo, você não participa da ação do poder de Deus no ajuntamento, que inclusive acontece o fato semanal, principal, o cume, o mais alto ponto e importante de nossas vidas na semana, que é o momento da pregação do Evangelho. Em que hoje, a pregação verdadeiramente é o ponto mais importante, é deixado de lado porque a tecnologia, que é para nos ajudar, muitas vezes tem atrapalhado, porque se esquece dessa comunhão, desse momento, para se contentar com a pregação que está sendo assistida, quer seja da igreja presbiteriana Betel, do pastor Aldenor, do irmão Alex, presbítero Vicente, ou de outras igrejas, mas não está se amando o momento do ajuntamento e da comunhão dos santos. E isso é pecaminoso, e isso é terrível. Isso é viver separado, é não querer ser participante dessa ação do Espírito no templo que somos nós, juntos e não separados. O Senhor Jesus também fala em João, capítulo 10, versículo 16, algo bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que existe olha o que ele diz, 10, 16 e 17, de João, Evangelho, diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco, está falando ali entre os judeus, entre o povo, né, ali, Israel ali. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Quando a gente vai também em Efésios, capítulo 2, do 13 ao 15, a gente vai ver o seguinte também. Efésios, capítulo 2, do 13 ao 15 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha aí, a proximidade acontece por conta do sangue de Cristo. Quem é próximo do outro e ama esse ajuntamento é porque foi feito pelo sangue de Cristo. Se não existe isso, há algo errado. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Jesus não falava que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, no caso aqui esse ajuntamento, que se chama igreja, aconteceu através do Senhor Jesus na cruz. Aí diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo,
um novo homem fazendo a paz. O que seria esse novo homem? Um corpo que tem o cabeça. As pessoas menosprezam, muitas vezes, o que é esse momento aqui. Elas menosprezam a importância do congregar. O interessante é que podem existir muitos nominais, cristãos nominais, que não curtem, não dão like para momentos como esse aqui, para o ajuntamento. Não deixar de congregar, como é costume de alguns. A palavra de Deus nos diz isso, ou seja, não todos, mas existem alguns que têm o costume de fazê-lo. Mas o interessante é que naquela época, inclusive naquele texto de Hebreus ali, alguns podem até discordar por posicionamento escatológico, escrito mais ou menos depois do ano 70 depois de Cristo, e tendo contemplado a perseguição que acontecia ali, alguns por medo dessa perseguição, disso que acontecia com o povo de Deus, ficaram dispersos, mas outros nem a perseguição o fazia deixar de congregar. Então, que nutelismo é esse? Que não existe perseguição ferrenha contra nós, e mesmo assim se deixa de congregar. Que falta de crença na palavra de Deus, e de que o corpo de Cristo é a igreja, o seu ajuntamento, que por causa dos meus sentimentos apenas, eu largo a igreja. O que está acontecendo? Isso é extremamente preocupante, meus irmãos. Isso é algo triste que vem acontecendo em meio às igrejas. Então, existem alguns pontos dessa noite em relação a esse texto de João. O primeiro ponto seria a comunhão com Deus, e existem alguns personagens bíblicos que tiveram isso. A comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os santos, a mutualidade de comunhão, e também quando a comunhão não é recomendada, e essa comunhão não recomendada é o que às vezes causa momentos de não prazer na comunhão dos santos. Existem pessoas que estão longe de Deus e longe das pessoas. Esse é a crise maior. Ele está largado ou preso ao pecado, e ao mesmo tempo também ele não quer a comunhão dos santos. Outras estão perto de Deus e longe das pessoas. Até se encaixaria o de YouTube. Ele crê no Senhor, crê na sua palavra, procura viver, tomara que sim, procure viver segundo a vontade de Deus, sua palavra, mas ele está num momento, sentimentalmente falando, abalado, aconteceu algo e ele não tem prazer em estar perto das pessoas. Acontece isso, né? Outras estão longe de Deus e perto das pessoas. Ele tem amizade com as pessoas da igreja, mas ao mesmo tempo ele já vive nos prazeres do mundo. Só que o que devemos fazer é estar perto de Deus e perto das pessoas. Devemos estar próximo das práticas e praticando a palavra de Deus, e ao mesmo tempo estar na comunhão dos santos. Essa é a maneira correta. Isso é o que o Senhor requer de nós. E comunhão com Deus, alguns tiveram na história bíblica. Enoque, lá em Gênesis 5, versículo 24, dizer que ele andou com Deus. Noé, inclusive foi citado hoje pela manhã, Noé, o versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis. Abraão também, capítulo 17, versículo 1. Moisés, como não lembrar esse, né? Legislador, Moisés. Esses, com comunhão com Deus
Pai. Essa comunhão nós devemos ter. Nós temos ela. Quem é regenerado, quem é eleito, ele tem essa comunhão com Deus e Pai, através do Filho, e isso foi conquistado. Temos também a comunhão com o Filho, que a palavra de Deus vai dizer: somos um só Espírito com o Senhor. Aí 1 Coríntios 6, 17, vá comigo até lá. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte. 6, 17, desculpa, meus irmãos, estava lendo outro aqui. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Como nós nos unimos ao Senhor Jesus? Não, é só essa fé mística, essa fé abstrata. Eu acredito que Ele existiu. Eu acredito que Jesus caminhou entre as pessoas, que foi um homem bom, que pregou o amor. Nada de ira, nada de ser contra o pecado. Ele amava a todos. É só isso? Não. Para se unir ao Senhor é necessário habitar o local em que foi destinado seu povo a estar, a igreja. E não é de forma forçada. Tem que ser com prazer, com alegria. Outra coisa, Ele habita em nossos corações. Habita em nossos corações. Efésios 3, do 16 ao 19. A palavra de Deus diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Note que algumas coisas acontecem aqui. Habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Mas ele fala no versículo 18, com todos os santos. Aqui fala de comunhão também. Aqui fala de ajuntamento, um ajuntamento que ele vai até prolongar, não só da igreja local aqui, Igreja Presbiteriana Betel, mas também compartilhando desse amor com outras igrejas locais. Também o Senhor não nos destinou a sermos crentes locais individualistas, e nem mesmo, muito menos, jactantes. Se fomos abençoados por Deus com qualidade de ensino, às vezes o Senhor foi muito bom conosco, até financeiramente também, e isso tendo acontecido, é para nós também sermos bênção para outras igrejas locais. Se sabemos algo a mais que alguém, devemos ensinar e compartilhar desses conhecimentos. Mas isso, olhem, só se pode chegar a uma estatura, a um ponto específico, que pode-se dizer que o homem é perfeito, não com a perfeição de não errar, mas perfeito, como Paulo sempre ensina e fala, inclusive lá em Colossenses,
capítulo 1, do 24 ao 29, a gente vai ver isso aí, se acontecer esse tipo de coisa. Tanto é que no versículo 19 ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados de toda a plenitude de Deus, só pode acontecer por meio a se unir ao corpo de Cristo e com prazer. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer que ele ceia conosco. E além disso, nós temos as figuras de noivo e noiva, videira e ramos, cabeça e corpo. Tudo isso leva em conta a questão da comunhão. Então, por que não querer essa comunhão com Cristo por meio do seu corpo? Também tem a comunhão com o Espírito Santo. Fomos batizados no corpo pelo Espírito e bebemos do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Veja comigo aí. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Nós não somos templo sagrado de Deus, e que o Espírito não habita nesse templo sagrado de Deus, tão fora do corpo de Cristo, você vai morrer de sede. Não existe alimento, não existe água, só existe sequidão, só existe desprazer fora do ajuntamento, fora da igreja de Cristo. A outra coisa é a comunhão do Espírito. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão só pode vir do Espírito. Então, se não se tem vontade de congregar, a palavra está dizendo que não foi através, você não foi banhado com o sangue de Cristo. A palavra de Deus, ela chega, ela declara coisas que pesam em nossa vida, em nosso ser. Diz que nós não temos comunhão porque não fomos atingidos pelo Espírito. É complicado. É como aquela questão de dízimo, né? Ela coloca no Novo Testamento, nós não temos o dízimo no Novo Testamento. Aonde está? Mas é muito mais pesado. Aliás, diz que não tem 10%, né? Mas é muito mais pesado do que isso. Porque quando fala, coloca à prova a conversão. Não dá o dízimo, não é convertido. É complicado, porque diz que parte de um coração contrito. Que parte de um coração regenerado. Não mais de pedra, mas de carne. Então, algumas vezes, a palavra de Deus, ela chega a pegar pesado naturalmente, não precisa nem, você lendo o texto, você já toma um susto. Não precisa do pregador falar alto, não precisa de curso de oratório para o pregador. A leitura natural do texto já nos mostra que estamos totalmente errados. A outra coisa é a comunhão com os santos. É um modo natural de viver daqueles que têm um encontro com Jesus. Essa comunhão com os santos. O Senhor Jesus disse que nós
seríamos reconhecidos como seus discípulos se amássemos uns aos outros. E não só isso, a maneira de viver dos cristãos, ali no capítulo 2 de Atos, do versículo 42 ao 46, que partilhavam o pão a cada dia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, acaso eles estavam separados em suas casas, batendo no peito, se jactanciando e dizendo: eu sou a igreja? Não! A igreja é o ajuntamento. Ou você acha que era por acaso que os cristãos do primeiro século, ao serem perseguidos, se reuniam em porões? Em que o costume, que inclusive é estudado por aqueles que creem na salmodia exclusiva, de declarar que não tinha mais instrumento, porque não podia ter, para não fazer barulho, serem encontrados, e assim serem presos e torturados? Porões, cemitérios, pântanos, florestas isoladas, na qual cristãos, quando suspeitava que o outro era, faziam a metade do peixe. Aí, se o outro fosse cristão, só ele saberia essa codificação, fechava o peixe. A reunião vai ser na casa do irmão, um porão. E estariam lá. Mas que eles arriscavam a vida, se reunindo para louvar a Deus, render graças ao seu nome, ouvir a pregação do Evangelho, por nada, porque eles criam que o ajuntamento cristão, que a igreja é importante. E eu creio, e eu acho que vocês creem, devem crer, que esse legado continuou pelo passar dos séculos até hoje. O prazer no ajuntamento, o prazer no igrejismo, e não a crença no desigrejismo. Eu não vou nem falar aqui de desigrejismo em termos dos posicionamentos deles, porque é falso. Para se reconhecer o que é falso, devemos ver o que é verdadeiro. É como as notas de dinheiro, R$100, R$50, R$20, quando se quer saber qual é a falsa, você tem que estudar a verdadeira. Você pegou a falsa, já sabe o que é. Então aqui nós falamos sobre o que a palavra de Deus diz sobre esse posicionamento, o igrejismo, o congregar. E nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Para ter comunhão com os irmãos, é preciso andar na luz. 1 João, capítulo 1, versículo 7, declara isso. Vamos lá para esse versículo. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Se andamos na luz, temos comunhão. Se não amamos a comunhão, não estamos andando na luz. Também exige esforço conjunto. Efésios 4, 15 a 16. Exige correção de pecados, envolve socorro em coisas materiais. Tudo isso envolve a questão da comunhão com os santos. Esses socorros em coisas materiais, para alguns, é praticamente impossível em nossos dias. Quando o irmão passa muita dificuldade, um irmão tem um orçamento apertado e às vezes está necessitando, como assim outro necessita? Existem muitos esses casos, principalmente nos últimos tempos. O valor das coisas absurdo, o pessoal só vive no aperto, às vezes até endividados.
Mas tem aqueles que Deus, graças ao nosso bom Deus, o Senhor tem dado mais talento a ele, mais oportunidade de ter mais dinheiro. Esse certamente deve e vai fazer, e só pode fazer se estiver no ajuntamento. Está vendo como não tem condições o cristão viver fora do ajuntamento? Como é que o irmão que foi abençoado com um salário maior, ele conseguiu ter economia, sei lá, capaz de ajudar o irmão, ele vai saber se ele nem pisa na igreja, se ele nem conversa com nenhum irmão, e nem quer saber? Muitas vezes, como é que ele vai ter noção disso, se ele não está no ajuntamento? Essa prática ele não vai fazer. Ele não vai fazer. O pessoal lá da igreja de Filipos, né? Foi uma igreja que muitos donativos, né? Houve para Paulo, para as igrejas, foi a que talvez que mais doou, né? A igreja muito solícita para com os irmãos de Jerusalém e tal. Já pensou se aqueles irmãos, não, negócio de congregar, vamos se juntar não, vamos aqui cada um, eu sou a igreja. Ninguém saberia de nada, ninguém ouviria necessidade de nada. Quando Epafrodito pregou, dirigiu o culto e falou, e ensinou, ele ia ensinar para quem? Não tinha ninguém? Tem que ter o ajuntamento. É necessário o ajuntamento. E sem falar nessa questão de correção de pecados também. Às vezes o irmão é neófito, ele é do ajuntamento, ele ama o ajuntamento, ele no seu coração, no momento em que ele foi convertido, algumas coisas ele asseverou ser verdade. Uma delas é a palavra, sem ler, mas ele já acredita que é a palavra de Deus. Ele já acredita que ali está a verdade, sai lendo. Inclusive tem um amigo meu que ele ainda está terminando de ler, o bicho vem lendo faz tempo aí, graças a Deus, já ele vai chegando aí em partes cruciais. Ele declarou, ele acreditou, ele creu que é a palavra de Deus. A outra coisa também que naturalmente se crê é, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar naquele local. Mas sabe por que acontece isso aí? Porque todos esses partilham do mesmo conhecimento e crença. Eles creem juntamente todos no Senhor Jesus. Quer ver um exemplo? Por exemplo, geralmente nos trabalhos da gente, alguma coisa assim, ou escola, a gente forma um grupo para pensar e combinar as coisas no WhatsApp. Então, naturalmente, quem é convertido, quem quer partilhar das coisas de Deus, ele se congrega. Se ele tem prazer nisso, ele vem para o ajuntamento. Se ele gosta de ouvir pregação, teologia, se ele gosta de ouvir sobre essas questões de ajudar o irmão, ele vem para a igreja. Não tem como. É impossível ele não querer. Então, também isso nos leva ao quinto ponto, que seria a mutualidade da comunhão. Que seria, nós somos, por exemplo, membros uns dos outros. Romanos 12, 5, vamos lá. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Primeiro, quando falam membros uns dos outros, existe um problema que a igreja evangélica brasileira, às vezes no nosso estado, no nosso bairro, nós vimos muito isso aí, vemos muito isso, o sujeito brigar para ter um cargo na igreja que ele não tem a mínima condição de ser. O cara quer, porque quer, ele quer ser o diácono. Mas ele não tem a mínima capacidade disso. Eu não sei o que foi que entrou na cabeça dele para ele achar que ele tem que ser, ele faz das tripas corações. Inclusive até boca de urna, para o dia da eleição. E se mostra como tal, e às vezes não dá certo.
Já vi casos, até aqui na Betel, do sujeito que quis ser presbítero a vida inteira, saiu da igreja e até hoje parece que não conseguiu ser presbítero. Nós temos talentos dados por Deus, dons dados pelo Senhor, que não necessariamente é para aparecer para os outros. Se você quiser fazer as tripas corações para isso, sabe que não vai dar certo não, viu? Geralmente eu cito filmes ou mania, viu? Mas o filme Gladiador, quando o imperador chega para o Maximus e diz a ele que ele deve liderar Roma. Quando ele morrer, ele pede e diz: Senhor, com toda a humildade eu digo que não. Baixa a cabeça e diz isso, né? Aí o imperador diz: é por isso que tem que ser você. Porque o seu coração ainda não se corrompeu com a política que a aleja, a destrói. Às vezes, ou colocam na cabeça da gente, ou vem da nossa elucubração mesmo, nossos pensamentos, imaginando que devemos ser isso. Mas saiba de uma coisa, as coisas acontecem naturalmente. Também se colocam na cabeça da gente às vezes. Uma vez na sala lá na Charles Spurgeon, o pastor Cleiton, ele nos alertou sobre esse tipo de coisa. Esse fazer das tripas corações, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser ministro, eu tenho que ser o pregadorzão lá, que aparece no YouTube, aquela coisa. Não adianta, meu irmão. As coisas acontecem naturalmente, porque as portas que o Senhor abre, ninguém jamais fecha. Outra coisa é amar-se cordialmente uns aos outros. Versículo 10 desse mesmo Romanos 12, vai falar sobre isso. Filostorgoi, a palavra no grego que nós temos aqui. Essa questão desse amor cordial, uns para com os outros. Também no mesmo versículo, preferindo-os em honra uns aos outros. Ele também vai falar de ter o mesmo sentimento uns para com os outros. E também no Romanos 15, 7, ele vai falar de acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Esse acolher é o mesmo agir que Cristo. E interessante é ver que em Romanos mesmo fala que nós fomos destinados a ser como Cristo. É por isso que os cristãos do primeiro século, eles vão colocar o epíteto, ou seja, o apelido nos cristãos de cristãos, no povo de Deus de cristãos, pequenos cristos, ícones, imitadores de Cristo. Cristo vivia só? Queria estar só? Nunca esteve. Se a gente declarar isso, a gente vai ser antitrinitariano. Inclusive, alguns teólogos no passado do século declararam isso. Uma das provas que Deus é trino é a declaração que Deus é amor. Você não pode amar se não tem outra pessoa. Se Deus é amor, não tem como. Tem que ter outras pessoas. Tem que ter esse envolvimento. Tem que ter essa comunhão. E ainda fala em Romanos 16, de saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ainda tem esse carinho uns para com os outros. Agora, existem algumas coisas que não é recomendada a comunhão. Essa é nociva. Essa muitas vezes é o princípio de problemas que podem estar acontecendo com alguém aqui nessa igreja agora. Salmo 1, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus vai dizer:
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o sujeito, ele não dá ouvidos às baboseiras e que a impiedade vai dizer a você, não segue esse conselho, ele não caminha com eles e nem fica em ajuntamento com eles. Um assentar à roda desse cara já denota um ajuntamento. Quando não se está aqui no dia do Senhor, que tipo de roda está se habitando? Sabia que essa questão de estar às rodas leva em conta a doutrinação? É uma doutrinação contrária? Já pensou uma doutrinação contrária? Ainda mais no dia do Senhor? Então, isso aqui, quando acontecer, então, ele fala que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa questão de tudo quanto ele faz será bem sucedido nos lembra até José, né? Tudo que o homem tocava prosperava. Era a maior vantagem que existia, era ter José ali como aquele que era gerente de sua casa ou algo parecido. Mas não só ele, foram muitos na história do povo de Deus que foram assim. Mas só é assim esses, porque eles são desse jeito. O prazer dele está na lei do Senhor, na lei dele medita de dia e de noite, e ele se torna como essa árvore frutífera, e a folhagem não murcha. Ele tem vida em si. Então, as amizades são ímpias, isso não devemos ter comunhão. A outra coisa, quando a outra pessoa se diz crente, mas não vive como tal. 1 Coríntios 5, do 6 a 11, vai declarar isso. Nós não devemos ter comunhão quando a pessoa se diz crente, mas não tem a vida, de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos nos afastar desse. Inclusive tivemos uma pregação aqui, que o Alex explicou isso, eu achei top, muito boa aquela pregação. Aí o Lucas Lemos, que lê tudo, ele depois ainda falou outro texto no grupo lá, que combinou, muito legal. É menos aconselhável, aliás, não é aconselhado da parte de Deus, ter comunhão com esses, que dizem ser crente, mas vivem de forma contrária. De forma contrária, sim. Quando a pessoa tem uma vida comprometida com a prática de pecado, também nós não devemos ter comunhão. Quando a outra pessoa não tem cuidado com a língua, as palavras que saem da sua boca são terríveis. O palavrão tua no meio do mundo. E ele não está nem aí se está na frente de crente ou se não está, se as pessoas que não são crentes vão apontar o dedo. Essa pessoa também nós não devemos ter comunhão com ela. E quando a pessoa resiste também a ouvir e a obedecer a palavra de Deus, também não devemos ter comunhão com ela. E quando a pessoa também é semeadora de contendas, contendas mesmo. Agora me digam, essa pessoa citada aqui, que não é recomendada ter comunhão, ela tem alguma característica de convertido? O sujeito, ele procura amizade com pessoas ímpias,
ele diz: não, eu sou crente. Eu ia até dizer, estou não sei aonde, que alguns dizem, mas a igreja ali não me engana, entendeu? Mas não vive como tal, não vive como cristão. Ela é comprometida com o pecado, ela não tem cuidado com a língua, ela nem quer ouvir a palavra de Deus, nem obedecer. Esse certamente não é congregado. Infelizmente, para eles, se tem esse prazer aí, vai chegar um tempo em que o que participa do ajuntamento, tem prazer no ajuntamento, que ama um ajuntamento, vive no ajuntamento, está no corpo de Cristo, ouve a palavra, reza a cartilha que a palavra de Deus diz. Vai chegar um tempo que alguém vai insistir, ele vai perceber essas características. Então, se não é para ter comunhão com ele, se afasta. Então, ele vai ter que ser tocado pelo próprio Deus para vir de novo para o ajuntamento. É um ponto que o testemunho de Jeová está mais ou menos certo. Eles fazem aquilo. Né, Soraya? Fazem isso, né, com força. Acabamos praticando isso. Não se tem prazer nenhum no ajuntamento. Então, isso nos leva ao Filipenses 2, do 1 ao 5, vamos lá. Para a conclusão, vamos para o Filipenses capítulo 2, do 1 ao 5. A palavra de Deus vai declarar o seguinte, olha: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, olhe o que o apóstolo Paulo declara aqui. Ele fala de amor, comunhão do Espírito, entranháveis afetos e misericórdias. Ele fala de pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Meus irmãos, é impossível ter isso fora do corpo, fora do ajuntamento. Não dá. Aí você sai, você não é participante do corpo, não é pequeno Cristo. Então, se existe membros de nossa igreja, em nome de Jesus, abandone esse tipo de coisa. Eu não consigo ir para os 2 cultos, venha a um, meu irmão, pelo menos. Venha pelo menos à noite, venha pelo menos pela manhã. Esteja aqui. Você jamais vai conseguir caminhar sozinho. A santidade não será atingida, o nível não se alcança. O poder não existe. E eu não estou falando aqui de pentecostalismo fajuto. Eu estou falando de poder na palavra de Deus. Porque Estevão era cheio do Espírito, porque era cheio da palavra. As pessoas às vezes interpretam ali, não, porque aconteceu milagres.
Meus irmãos, ele era cheio da palavra, mais se declarou de exposição bíblica ali do que detalhes de milagres ou prodígios ou sinais ali naquele momento. O que se declarou foram mais de 50 versículos falando da palavra de Deus e de Cristo Jesus, o meio, o mídia das Escrituras. Não se pode encher-se da palavra sozinho. Por mais que você assista bilhões de pregações de Augusto Nicodemos, Paulo Brasil, Augusto Brainer, todo tipo de pregador eloquente que existe nesse mundo. Porque aqui existem pessoas que amam a palavra, partilham da palavra, perguntam sobre a palavra, aprendem da palavra, e espalham a palavra e pregam a palavra. Não caia nessa armadilha, na armadilha do seu próprio coração. Nós temos a corrupção restante. Nos assemelhamos até a um personagem, um filme, que um irmão perguntou para o outro: poxa, por que tu colocou cuidado com um cão, uma placa aqui dentro da cozinha, se não tem nenhum cão aqui? Não, isso é para me lembrar o cão que tem dentro de mim. Sabe que você é pecador. Não dê ouvidos à corrupção restante que existe em você, dizendo que não é necessário você vir para a igreja, dizendo que você não sabe de nada. Você não aprendeu foi nada. A palavra de Deus, ela se aprende mais e mais a cada dia. Uma simples aplicação de um pregador, ou de um estudo de escola dominical, nos faz aprender mais. Não sabemos nada, e sempre tem um melhor, que o Senhor levanta. Então abandone esse tipo de pensamento, esse tipo de prática, porque não vem da Escritura, não vem do Espírito, não vem de Cristo, e nem é para a glória de Deus. Para a glória de Deus é vivermos em comunhão, em um só amor, com uma só alma, um só entendimento, para a glória de Deus. Se vivermos semelhantemente à igreja lá do primeiro século, da igreja primitiva, do capítulo 2 de Atos, é impossível ser daquele jeito? Eu digo que não. Muitos movimentos já aconteceram semelhantes àquele na história, só não está documentado. Então, que possamos viver para a glória de Deus, um ajuntamento para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, que a palavra possa ter penetrado corações. E que Tu, ó Pai, corrija os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos achismos. Somos pecadores, Senhor. E muitas vezes caímos nos laços de pensamentos errôneos acerca de como viver para a Tua glória. Ó Pai, nos faz viver para a Tua glória, nos faz ser santos e irrepreensíveis. Nos faz, ó Pai, ter prazer no Teu ajuntamento. O povo se chama pelo Teu nome. E que possa, ó Pai, a cada dia, ó Pai amado, declarar, celebrando a aliança que Tu fizeste conosco, antes da fundação do mundo, ó Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.